Papo de Psiquiatra, com Marcelo Branhas, Marcos Crossi e Pedro Rosa. Tudo o que você sempre quis saber e nunca teve para quem perguntar. Seja bem-vindo e seja bem-vinda ao seu podcast favorito, podcast Papo de Psiquiatra. E hoje a gente está aqui para falar de um tema que foi solicitado. Olha, eu acho que esse é o tema mais solicitado que a gente recebeu. Essa gravação é uma prova de que a gente ouve vocês. Nós ouvimos os nossos ouvintes, então a gente valoriza a opinião de vocês. Nós lemos todas as mensagens que vocês deixam ali no comentários do Spotify, né, do comentários do YouTube. A gente ouve como sugestões de tema. E o tema de hoje é o famoso TDPM, que é um transtorno disfórico pré-menstrual, é classificado como um transtorno do humor e é de fato um transtorno mental negligenciado, confundido, esquecido, né? E que é um transtorno mental que tem uma diferença em relação aos transtornos mentais, porque ele tem um tratamento que é hormonal, possivelmente, não necessariamente, mas possivelmente tem uma diferença, né? A gente não trata transtorno bipolar, transtorno de personalidade borderline, TET, nada com hormônio, mas esse aqui é um transtorno mental que pode, né, receber esse tratamento. A gente vai falar hoje sobre o TDPM, que é um transtorno mental e que a primeira coisa que a gente precisa saber sobre ele é que a gente não deve negligenciar a sua gravidade. Pode parecer só que é uma TPM, é uma tensão pré-menstrual. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de um transtorno mental potencialmente grave, potencialmente debilitante para o seu portador. E eu estou aqui, claro, com o Marcos e o Marcelo para tratarmos deste importante tema. Pois é, Pedro, sempre muito bom estar aqui com vocês. E bom, como você disse, nossa, pediram bastante esse tema. A ideia é a gente falar um pouco, né? Talvez começando aqui por quais são os principais sintomas. E lembrando, esse é um dos temas que, como vários na medicina, na psiquiatria, é super importante o trabalho da equipe multidisciplinar. Por exemplo, com nossos colegas, nossas colegas ginecologistas, porque tem uma interface grande nas especialidades nessa área. Mas entrando direto um pouco sobre os sintomas, que nem você falou, a gente não está falando de variações mais dentro do, entre aspas, normalidade, estamos falando de casos mais intensos, nos quais, nas semanas finais, antes da menstruação, né, tem uma série de sintomas que ocorrem e que eles melhoram, alguns dentro de alguns dias após o início da menstruação. Como o quê? Uma labilidade emocional muito intensa, né? Por exemplo, a paciente começa a se sentir abruptamente triste, com humor mais lábil, mais sensível para gatilhos emocionais, uma sensibilidade às vezes maior à rejeição, por exemplo, está descrito, irritabilidade, raiva, que pode culminar em mais conflitos interpessoais vários, obviamente, né? Por causa da questão da mudança de humor. E, às vezes, uma paciente que estava bem antes pode se sentir mais deprimida, por exemplo, ou ansiosa. Agora, isso acaba a gente também tendo que pensar em conjunto com outras coisas. Claro, a gente vai falar um pouco mais daqui a pouco, mas alguém que já tem um quadro de humor prévio, como ansiedade, como depressão, nesse período pode piorar consideravelmente. E adicionalmente, isso causa prejuízo, que nem a gente sempre fala. Para algo ser considerado um transtorno mental, tem que causar prejuízo. Por exemplo, diminuir produtividade no trabalho, interesse no trabalho, nos estudos, nos hobbies, dificuldade de concentração, letargia, fadiga, né, falta de energia, diminuição ou mudanças de apetite, inclusive pode ter aumento também, mudanças de sono. Então, lembram realmente sintomas da esfera do humor, que nem o Pedro falou, por isso que inclusive está classificado dentro dos transtornos de humor. Olá pessoal, é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. E de fato é um transtorno negligenciado, né, e comum, chega assim, alguns estudos mostram 3%, outros estudos mostram até mais, em termos de frequência do transtorno disfórico pré-menstrual. O Marcelo estava falando das características dos sintomas, um ponto central é que tem uma espécie de uma característica cíclica mesmo dos sintomas, né? Ele vai aparecer em um momento determinado do ciclo menstrual. Então, é um transtorno de humor que ele vai estar atrelado ao ciclo menstrual da mulher, que é esse ciclo que tem duração de 28 dias, em média, claro que pode variar, às vezes de 21 a 35 dias, e que tem algumas fases, né? Quer dizer, tem aquela fase mais menstrual, né, que tem o sangramento, e tem outras fases, como por exemplo a fase folicular, tem a ovulação e a fase lútea. E tudo isso tem a ver, a gente não vai entrar em detalhes aqui, mas tem a ver com a produção de hormônios e que prepara de alguma forma a mulher para a gestação, né, digamos assim. E geralmente esses sintomas
de humor, eles vão acontecer na fase lútea, que seria uma fase depois da ovulação, né? Vão ter entre o dia 15 e o dia 28, digamos, do mês, né? E aí, geralmente, quando a mulher começa a menstruar, ou até quando termina a menstruação, isso geralmente tende a atenuar bastante, até desaparecer, né? Então, o diagnóstico diferencial importante é o seguinte, quer dizer, se a mulher tem sintomas de humor durante esse período, mas ainda mantém outros sintomas de humor depressivo, irritável, né, falta de ânimo, etc., também pode ser que ela tenha talvez uma comorbidade com depressão, por exemplo, né? Talvez não seja só o transtorno disfórico pré-menstrual, né? Então, é importante que tenha essa característica cíclica. Então, né, as mulheres vão conseguir relacionar, né, que um momento determinado do mês elas vão começar a ter esses sintomas de irritabilidade, instabilidade emocional, e tem sintomas físicos também, né? Além dos sintomas de humor, eventualmente ela vai ter alteração de sono, pode ter eventualmente uma espécie de uma sensibilidade nas mamas, uma sensação de inchaço e assim por diante, né? Dor de cabeça. Então, quer dizer, tem essa característica cíclica que acho que é fundamental para o diagnóstico diferencial e para ver se tem alguma outra comorbidade também. Eventualmente a pessoa já pode ter, por exemplo, uma depressão e que também vai predispor ela ter, por exemplo, sintomas mais severos, digamos assim, do transtorno disfórico pré-menstrual. Se a gente parar para olhar, né, talvez a gente deva descrever aí com uma especificidade os sintomas, né, porque a gente sabe que muitas mulheres têm muitos sintomas físicos nesse período, né, então dor nas mamas, uma sensação de inchaço, até uma dificuldade cognitiva, uma sensação de dor de cabeça, você fala aí a piora, quer dizer, piora da fibromialgia, dor crônicas em geral, daquelas mulheres que têm. A gente está falando aqui, entretanto, de um quadro de humor que ele é bastante complexo. Então, ele envolve variações de humor, quer dizer, emoções que variam de um lado para o outro, de um polo para o outro. Quer dizer, a mulher está bem, no segundo seguinte ela está triste, ela está chorosa, com uma sensibilidade maior, né? Então, um senso de vulnerabilidade maior, irritabilidade e raiva, muitas vezes com geração de conflitos interpessoais, isso é muito importante. Além de sintomas que são mais característicos, assim, de depressão, como queda de humor, sentimento de desesperança, falta de prazer com o cotidiano, anedonia, ou ainda sintomas mais característicos de ansiedade, tensão, sentimento de estar no limite, sentimento de estar nervosa. Agora, também podem acontecer outros sintomas neurovegetativos, por exemplo, né? Aumento de sono, diminuição de sono e também uma sensação de estar sobrecarregada, de não dar conta daquela adversidade, digamos assim. Então, a heterogeneidade de sintomas é uma característica desse transtorno, ela é muito grande, né? E isso gera muitos diagnósticos diferenciais, como o Marcos falou. Então, tem um diagnóstico diferencial com depressão, tem um diagnóstico diferencial com transtorno de ansiedade, tem um diagnóstico diferencial com transtorno explosivo intermitente, a gente falou disso. A gente tem um diagnóstico diferencial com transtorno da personalidade borderline, tem um diagnóstico diferencial com transtorno bipolar. Quer dizer, a variedade de diagnósticos que entram pela heterogeneidade desses sintomas é praticamente com a psiquiatria inteira, né? Então, aqui a gente vai ter que ter uma grande cautela, né? E uma característica muito marcante é, como a gente está falando aqui, transtorno bipolar, e a gente pretende fazendo, na medida que a gente traz um transtorno mental diferente, criar novos episódios sobre especificidade, diagnóstico diferencial, mas um pouquinho a gente pode falar nesse episódio. É claro que a presença de sintomas maníacos, de aceleração, de euforia, uma redução da necessidade de sono, de outros sintomas que são mais específicos do transtorno bipolar, não estão presentes aqui. Mas, e aí entra uma questão, a questão específica de raiva, que é uma emoção que gera mudança comportamental, que gera um comportamento dirigido a um objetivo de se defender, de se proteger. Não estou dizendo que isso necessariamente é algo, pelo contrário, pelo transtorno que a gente está falando aqui, é algo mal adaptativo, né? As mulheres percebem que aquilo não era uma resposta proporcional, que não era uma resposta que contribui para que aquela pessoa atinja seus próprios objetivos. Mas pode gerar um diagnóstico diferencial de transtorno bipolar por essa questão aqui de raiva, inclusive numa dimensão de transtorno bipolar que é estados mistos, que a gente inclusive está devendo um episódio sobre estado misto, transtorno bipolar. Isso é uma coisa para a gente gravar, né? Uma coisa que contribui muito para esse diagnóstico diferencial, como o Cross falou, é a circunstância temporal, período do ciclo, dias antes da menstruação. Isso contribui para o diagnóstico diferencial, inclusive porque as mulheres podem fazer um registro disso, colocar lá no mês alterações de humor que ela sentiu de 0 a 10, o que a gente espera no diagnóstico TDPM é uma clareza disso, de que as alterações elas são quase restritas, não exclusivamente, mas quase restritas a um período específico do mês.
dias antes da menstruação. O que vale lembrar aqui também olha que eu falei para vocês, uma mulher que tem fibromialgia, uma mulher que tem uma cefaleia tensional, uma enxaqueca, piora no período pré-menstrual. Então, uma mulher que tem depressão, uma mulher que tem transtorno de ansiedade generalizada, também pode piorar muito no período pré-menstrual. Uma mulher que tem transtorno bipolar, idem, isso é muito bem documentado. Então, a gente tem que também separar uma coisa da outra. Não é porque um sintoma acontece fora do período pré-menstrual que a gente também não vai pensar que essa mulher tem uma especificidade pré-menstrual que também precisa ser endereçada, precisa ser tratada, né? Então vamos olhar para isso de uma maneira, vamos tentar fechar esse diagnóstico, se for o caso, olhar esse mecanismo de registro de datas, mas também vamos lembrar que a gente vai precisar prestar atenção se essa paciente também não tem uma piora desses sintomas no período pré-menstrual e ela precisa de um tratamento assertivo para isso. Pois é, exatamente, Pedro. Então, quer dizer, só recapitulando uma coisa que a gente já falou, né? Mas vale frisar que, assim, então tem essa diferenciação entre tensão pré-menstrual e transtorno disfórico pré-menstrual, que é o que a gente está falando. E resumo do resumo, né? Quer dizer, tem a ver principalmente com gravidade e quantidade de sintomas, porque a tensão pré-menstrual pode ocorrer em até 1/5, 20% das mulheres. Já o transtorno disfórico pré-menstrual, que é mais intenso, né? Com maior perda de funcionalidade, que nem vocês falaram, algo ao redor de 1 a 3%. Agora, pensando em tratamento, a escolha do tratamento medicamentoso, porque parênteses, né, vale a pena sempre reforçar uma coisa que é importante em vários tratamentos em saúde mental e em outras áreas da medicina, que é atividade física, que melhora bastante, regular sono, exposição à natureza, socialização, coisas que a gente já falou em uma série dos nossos ao redor de 120 episódios, né, que a gente tem agora. Então vale a pena vocês olharem os outros. Mas falando um pouco sobre a medicação em si, uma coisa importante é a gente ter uma discussão junto com a paciente e, óbvio, com também a ginecologista, é o seguinte: se a pessoa ela quer ou não, né, se faz sentido ou não para ela, contracepção hormonal. Né? Quer dizer, bom, faz sentido, ou tem contraindicação, ou entre um zilhão de outros fatores, bom, vai usar ou não contracepção, porque isso influencia um pouco no tratamento, porque da parte medicamentosa, 2 dos principais tratamentos são tratamentos hormonais, por exemplo, né, anticoncepcionais orais combinados, né, um dos mais comuns, que daí se encaixa muito em quem também vai fazer contracepção por outros motivos. Ou também tem uma escolha de que a gente pode usar antidepressivos, por exemplo. E esses antidepressivos, como os inibidores seletivos, também tem uma certa discussão que depende do caso. Se vai ser usado continuamente, se vai ser usado só a partir do meio do ciclo até o final do ciclo, se vai ser usado só quando começam os sintomas. Tem toda uma especificidade. E também um não exclui outro. Tem alguns pacientes que acabam precisando fazer as duas coisas, né? Tratamento hormonal, né, como por exemplo anticoncepcionais, e tratamento com antidepressivos também. E claro, né, também tem casos mais intensos, né, que a depender do caso, a gente tem que usar hormônios mais fortes, entre aspas, por assim dizer, como agonistas do GnRH, que são, enfim, casos mais graves, mais específicos. Mas o básico, né, para enfim, os leigos saberem que tem um dos principais pontos de decisão é se vai ser usado ou não o anticoncepcional, para ter esse primeiro ponto de decisão, né? Muitas vezes o tratamento para as pessoas que têm transtorno disfórico pré-menstrual, quando possível, a gente tenta um tratamento multidisciplinar, como o Pedro comentou, né? Quer dizer, aliando talvez aí o psiquiatra, talvez até um terapeuta que pode fazer uma psicoterapia, ou a ginecologista, certo? E realmente tem muita evidência aí para inibidor seletivo da recaptura de serotonina, os antidepressivos, que funcionam para ansiedade, para depressão e também podem funcionar para esse tipo de transtorno de humor. Então, fluoxetina, sertralina, por exemplo, né? E também, como o Marcelo falou, os anticoncepcionais combinados, por exemplo. Interessante a gente colocar também que o tratamento não farmacológico pode ser interessante. Por exemplo, psicoterapia, né? TCC, existe evidência que terapia cognitivo-comportamental pode ajudar as pacientes, né, a manejar os estresses, manejar os sintomas, técnicas de relaxamento, mudanças de estilo de vida, então se manter hidratada, atividade física, pode ajudar, muitas vezes, claro, quando tem aqueles sintomas mais leves, moderados. Quando os sintomas são muito graves, com muita irritabilidade, com alteração comportamental, geralmente são
pessoas que podem ter alguma outra comorbidade também, não necessariamente, quer dizer, podem ter depressão, outro transtorno de humor. Geralmente o tratamento medicamentoso acaba sendo importante também, acaba ajudando muito. Então é importante frisar, vamos dizer, essa questão multidisciplinar do tratamento do transtorno disfórico pré-menstrual. Tem uma questão antiga aqui do uso dos antidepressivos nessa circunstância, que é um uso específico para os dias ali que antecedem o período pré-menstrual versus o uso contínuo dos antidepressivos, né? Essas duas modalidades de uso, e o primeiro antidepressivo mais testado aqui é o inibidor seletivo da recaptação de serotonina, que é a fluoxetina, Daforin, né, o Prozac. Então, essas duas opções existem. E na prática, a gente acaba encaixando aquela que é melhor para a mulher, que ela se adapta mais. E a gente às vezes precisa esperar alguns ciclos para perceber o efeito da medicação, né? A gente sabe que esses remédios não funcionam de imediato, mas também muitas vezes a gente precisa dar a oportunidade dos ciclos acontecerem, né, para a gente verificar a eficácia da medicação. E o remédio costuma funcionar muito bem, é uma coisa muito eficaz. Agora, é claro que existe uma cautela para as mulheres que têm transtorno bipolar, que têm essa comorbidade com TDPM, ou se elas têm acentuação dos sintomas de transtorno bipolar no contexto pré-menstrual, é um diferencial importante, porque o transtorno bipolar exige uma cautela, né, no uso de antidepressivos. A gente tem um episódio sobre isso, não é que é proibido, mas exige uma cautela adicional, né, no caso do tratamento da comorbidade de TDPM em transtorno bipolar, e vale muito naturalmente um diferencial entre uma piora de sintomas maníacos versus um TDPM, que naturalmente sintomas maníacos a gente deve tratar não com antidepressivos, nunca com estabilizadores do humor, né, como a gente já falou sobre o tratamento de transtorno bipolar em outros episódios. Mas como o Cross falou, o tratamento não farmacológico é muito importante e a gente percebe muito um ganho monumental que as mulheres têm com atividade física. A atividade física melhora muito os sintomas pré-menstrual. Isso faz uma diferença bem grande no tratamento, tá? Então, é algo que vale muito a pena lembrar. Algumas mulheres também, às vezes, preferem organizar a própria vida de uma forma em que elas fiquem menos sobrecarregadas nessa semana, que elas consigam ter um autocuidado maior, compensando essa vulnerabilidade emocional. Mas é claro, naturalmente, para outras mulheres isso não é possível, isso não é desejado, isso não é um estilo de tratamento. Então, a gravidade dos sintomas, ela, claro que é um contínuo, é um dimensional, e a conversa com um profissional, um diálogo aberto para uma aliança terapêutica eficaz vai decidir, ele vai fazer com que as pessoas decidam qual é o threshold, qual é o limiar ali para tratar com remédio, não tratar com remédio, para buscar medidas não farmacológicas, medidas farmacológicas e medida farmacológica psicofarmacológica, como os antidepressivos, medidas hormonais, né? E vale lembrar que a gente vê drásticas melhoras com os anticoncepcionais, né? Então isso não é um hormônio com a intenção anticoncepcional, é um hormônio com a intenção da estabilidade hormonal, quer dizer, tirar em grande medida essas variações hormonais que uma mulher tem e que isso pode contribuir para a qualidade de vida de uma mulher, sempre lembrando que isso é uma prescrição delicada, que isso tem que ser feito com um especialista, né, um ginecologista, um clínico geral, não é uma coisa que as pessoas devem fazer por conta, né, tem suas contraindicações, tem efeitos colaterais, tudo tem que ser bem pontuado ali. Bom, pessoal, esse foi o nosso episódio sobre TDPM, e se vocês quiserem ouvir mais sobre esse tema, como eu falei, a gente tem algumas questões sobre diagnóstico diferencial a fazer, avisem pra gente, deem um alô, e, como sempre, a gente agradece a atenção de vocês, a gente agradece a audiência, deixe comentário, envie para os seus amigos, para que também eles se tornem fãs do podcast Papo de Psiquiatra. Obrigado, pessoal. Um abraço. Muito obrigado, pessoal. Grande abraço.